Bom dia, amados, pedindo a Deus que nos abençoe abundantemente hoje e sempre, pedindo sabedoria para entender e explicar a sua palavra corretamente, bem como vivê-la em nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos continuar Romanos 1. Me desculpem que o vídeo de ontem estava muito longo e eu tive que dar uma parada. Então, a seguir eu vou colocar o complemento do vídeo de ontem. Depois eu vou colocar a palavra de hoje e daí eu voltarei com a explicação, tá bem? E o título de hoje é Por que Paulo quer colher frutos entre os romanos? Vocês sabem o porquê? Paulo nunca tinha estado lá. Ele estava escrevendo, falando que ele queria ir lá, que era o seu desejo, que ele tinha pedido para Deus e estava aguardando. Nós já sabemos, porque nós vimos no livro de Atos, que Paulo foi a Roma. Mas os romanos naquela época ainda não sabiam se Paulo iria ou não. Mas nessa carta, Paulo vai dizer para eles que ele queria ir lá para colher frutos. Vocês sabem que frutos são esses? Aí, você já se inscreveu no nosso canal? Por favor, vamos inscrever, curta, compartilhe. E aí Paulo vai falar outra coisa que também eu me pergunto muitas vezes. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Será que a gente precisa dos outros para nos encorajar? Sim, precisamos, gente. Sim, precisamos dos outros nos falar algo. Pelo menos um bom dia. Falar do seu trabalho, te dar uma opinião, te dar um ok. Mas o que é isso? Será que Paulo estava carente afetivamente? Não, não é isso. A preocupação de Paulo sempre foi que ele fundou igrejas e depois ele retornou lá, ou ele escreveu cartas, que é para dar a continuidade. Não é só fundar a igreja e deixar lá, não. Mas a preocupação dele com os novos cristãos para permanecerem na fé, para saber se eles estavam fazendo exatamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Aquilo que a Boa Nova está nos ensinando, porque era muito fácil para esse povo, por causa das pressões, das perseguições e tudo mais, se sentir desmotivado e começar a pregar um cristianismo totalmente diferente daquilo que Jesus Cristo havia ensinado. Por quê? Que é para trazer a plateia para eles, que é para evitar as perseguições. Então, nós chegamos na igreja que nós temos hoje, uma igreja que quer trazer fiéis, mas muitas vezes fora daquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, reinventaram a igreja sem autorização de nosso Senhor Jesus Cristo, deixando a metade da palavra e a metade das coisas do homem. Mas Jesus Cristo está falando que não se pode servir a dois senhores. É questão de decisão, da gente decidir aquilo que é importante, aquilo que realmente tem valor. Mas a gente está colocando a coisa humana como o valor essencial na nossa vida. A nossa igreja está muito dividida. A minha igreja está certa, a sua está errada. Aquela igreja está fazendo isso, aquilo. A minha não faz isso. Já é 2 vídeos que eu vejo que um religioso vai visitar uma outra religião. Essas 2 religiões têm uma certa rixa. E daí, o que acontece ao invés de fazer como Paulo, aquele momento de confraternização, de encontrar um apoiando o outro, falar sobre a Boa Nova? Por que é que esses vídeos estão rolando? Para mostrar que uma das religiões sabiam a Bíblia,
que elas tinham o poder de decor e salteado falar sobre a Bíblia. E outro vídeo, essa outra parte que é considerada mais fraca, deu um show de Bíblia na outra parte. Gente, será que isso é cristão ou é satânico? Vou deixar para vocês pensarem. Porque com certeza, se nós vimos Jesus Cristo fazendo isso, nós estamos certos. Mas se não, nós estamos, gente, dando ocasião ao Satanás para entrar nas nossas igrejas e trazer esse tipo de interação que é detestável ao Senhor Deus. A gente não pode competir na fé, mas a gente deve procurar um auxiliar o outro, um dar a mão para o outro, sempre ser exemplo, sempre investindo na educação religiosa cristã através da palavra de Deus, mas nunca criticando, nunca querendo jogar a outra religião na sarjeta, nunca querendo a gente bater o martelo e condenar religiões, porque o julgamento pertence a Deus. E muitas vezes fazendo isso, a gente acha que a gente está tão certo, mas a gente está quebrando os mandamentos da lei de Deus. A gente está indo totalmente contra aquele homem dócil e amável que convivia com todos, que aceitava a todos, até os judeus que o queriam matar. Temos que pensar nisso e mudar a nossa maneira de interagir entre igrejas. E pensar que, na realidade, Jesus quer uma igreja. E nós somos apenas contribuintes, pastores, pessoas que saem atrás de ovelhas desgarradas para trazer para o Pai. Não é essa a função do pastor? Então vamos fazer o nosso trabalho, buscar essas ovelhas para o Pai. Leitura de Romanos 1, versículos de 12 a 15. Isto é para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Quando nós trabalhamos em uma igreja, nós agimos como igreja. Qual que é a coisa mais importante para nós? É a gente trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Tem muitas coisas que a gente tem que lapidar as nossas vidas para a gente ter o mérito de receber a ajuda do Espírito Santo. Paulo vai começar falando aí que meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo foi mandado para pregar aos gentios por Jesus Cristo e Paulo estava colhendo alguns frutos. O que significa que em muitos lugares que Paulo passou, Paulo foi capaz de fundar uma igreja apesar dos problemas, de fazer cristãos, de batizá-los, e Paulo também fez muitos discípulos nas suas viagens. Mas veja que Roma, para ele, era um lugar desconhecido. E ele estava escrevendo carta para a igreja de Roma, que ele ainda não conhecia, dizendo que ele queria ir lá para colher os frutos. O que é que nós sabemos sobre esses frutos? O próprio Paulo vai nos falar no capítulo 5 de Gálatas o que é o fruto do Espírito. E ele diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto,
que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Isso significa que Paulo queria ir lá nessa igreja desconhecida e colher todos esses frutos. Então, era um desafio que Paulo estava fazendo a essa igreja. Mas será que se Paulo chegasse na nossa igreja hoje, na minha, na sua, seja lá qual igreja você pertence, será que ele seria capaz de colher todos esses frutos na sua igreja? Quando eu falo a igreja, eu estou falando de todo mundo que está ali dentro da igreja. Veja que desafio muito grande que Paulo está escrevendo nessa carta para essa igreja que ele queria ir conhecer e já colher esses frutos. Mas por que Paulo queria ir lá colher esse fruto se ele não conhecia? Porque essa igreja diz ser uma igreja cristã. E se a igreja é verdadeiramente cristã, ela tem que produzir esses frutos, não é? Ela tem. Porque se não está produzindo esses frutos, tem algo errado com essa igreja. A igreja tem que pensar como é que ela está funcionando, qual que é o fruto que ela está produzindo, se há fruto ou não. As pessoas estão realmente se transformando, aceitando nosso Senhor Jesus Cristo e vivendo uma vida totalmente livre do pecado? Gente, isso é muito difícil, mas é a vontade de Deus. E sem Deus nós não podemos fazer isso. É por isso que a gente tem que estar na sua palavra 100% o tempo todo, pedindo, rogando, agradecendo, que Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a eliminar todas as barreiras que estão à nossa frente, todas as pedras que a gente não consegue nem sequer mover. Mas com Jesus Cristo, o nosso fardo fica mais leve, porque Ele disse que o fardo que Ele nos dá é suave. Esses frutos que Paulo está falando, a pessoa que tem esses frutos dentro de si é uma pessoa feliz. É uma pessoa que tem muita felicidade. Agora veja, gente, muitos de nós achamos que a felicidade é, por exemplo, encontrar alguém que a gente ama e que nos ama de volta. A felicidade é a gente ir numa festa, ir ao shopping, comprar algo maravilhoso. Mas veja bem, se vamos ao shopping, compramos algo maravilhoso, daqui uns dias nós queremos voltar para fazer uma outra compra, porque aquilo não era mais suficiente. E muitas vezes nós achamos que encontramos aquela pessoa que nos ama e nós amamos e algo no meio do caminho acontece. E o casamento fica muito difícil de levar, muitas vezes termina. E muitas vezes também Deus tira o nosso parceiro para nos lembrar que essa felicidade não é bem aquela que nós imaginávamos. Não é uma felicidade eterna, é algo que Ele nos dá como dádiva por um momento da nossa vida, para a gente saber o que é a felicidade, daí Ele nos tira para a gente continuar dando testemunho, agradecendo, com gratidão pelos momentos felizes. Então veja, gente, que a felicidade que eu quero dizer para vocês, real, não depende das circunstâncias, de encontrar alguém que a gente ama, da gente ir ao shopping, da gente comprar um carro novo, não depende de nada disso, porque tudo isso é algo que flutua. E agora eu estou feliz, daqui a pouco não estou mais. Mas a felicidade que Deus nos dá, que Paulo está falando aí, que Ele quer encontrar esses frutos na sua igreja, na igreja de Roma. Que felicidade é essa?
É uma felicidade que esses cristãos, mesmo estando em um grande perigo, altamente perseguidos por César naquela época que era Nero, uma igreja que estava em perigo de fechar a qualquer momento, mesmo assim, Paulo iria encontrar cristãos felizes lá. Felizes porque a igreja estava de pé, porque eles estavam, sim, levando a boa nova como Jesus Cristo queria, que eles estavam, sim, cumprindo a palavra de Deus. E veja que essa felicidade é algo que a gente tem que passar para a gente entender o que é a dádiva vinda de Deus. É uma felicidade que nos dá equilíbrio, segurança. É uma felicidade que a gente sabe que se o chão que eu estou pisando faltar agora, mesmo assim, eu ainda estou sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a alegria que Jesus Cristo nos dá não depende da circunstância. Ah, eu perdi meu marido, agora vou ser infeliz eternamente. Não. Não, a gente ainda pode ser feliz na nossa dor de luto. A gente vai sim ter dor, mas com a fé, a gente ainda vai encontrar uma maneira de agradecer, de glorificar a Deus. Porque são tantas bênçãos que Ele nos dá, mesmo que passageiras, nos ajuda a levar a nossa cruz. Porque aquele que não pega a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo para seguir e seguir até o final, não pode ser chamado filho de Deus. Essa cruz, ela é uma cruz eterna que qualquer cristão deve carregar com orgulho e com muita alegria. E outra coisa que Paulo queria fazer lá é que ele queria encontrar esses novos convertidos que estavam realizando esse trabalho fenomenal em Roma. Eles foram convertidos no dia de Pentecostes, vieram a Roma, fundaram igreja ou igrejas e estavam lá enfrentando todos os desafios sozinhos. Então Paulo queria ir lá e trocar esse fruto do Espírito entre eles, encorajar, dar a eles o ósculo santo. Isso é maravilhoso, isso é irmandade, isso está faltando entre nós. A gente apoiar o nosso cristão amigo. Se é cristão, é o nosso amigo, é o nosso irmão, porque é que a gente está dividindo. Nós temos que ver essa mensagem do apóstolo Paulo. Abraçar todos aqueles que estão em Cristo, ou pelo menos tentando. Dividir com eles o fruto do Espírito, porque se a gente tem mais frutos, a gente tem mais capacidade de dividir, não é? E Paulo tirava um tempo nas suas cartas para saudar as pessoas. Vamos pular para Romanos 16 para ver sobre essa saudação de Paulo. Saúdem a igreja que se reúne na casa dele. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. E veja que ele vai saudando de um a um até o versículo 16. Eu comecei a ler para vocês no versículo 5. E essa época era tudo por carta. Hoje em dia está tão fácil da gente mandar um texto, falar um bom dia, como vai você? Por que é que a gente não pode mais perder um minutinho para perguntar como que o nosso irmão está? Isso é falta minha, gente. Mas veja que eu tenho mais de 2.000 pessoas no Facebook, mais de 300 no YouTube. E eu tenho o meu trabalho, a minha família e trabalho com a igreja. Então, muitas vezes, este vídeo, as minhas orações matinais,
que é endereçada a todos aqueles que seguem o grupo Vida Boa. É a minha maneira de dizer bom dia, porque eu oro por vocês. Muitas vezes eu não tenho tempo de dialogar, mas eu sempre oro por todos que estão no grupo Vida Boa. Continuando, Paulo vai dizer: sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, e que é por isso que ele está disposto a pregar o evangelho também para os romanos. O que é que quer dizer isso? Paulo está incluindo aí entre gregos e bárbaros, os gregos representando as classes das altas até as mais pobres, e os bárbaros dos mais ignorantes possíveis, de uma classe até desprezada pela sociedade. Então Paulo está declarando devedor de tudo isso. Veja que o apóstolo Paulo sabe da sua situação pecaminosa antes dele ter entregado a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo, antes do seu encontro com Jesus Cristo lá na entrada de Damasco. Ele sabe o quanto ele estava mergulhado numa vida pecaminosa por causa da sua ignorância, porque ele não entendia a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que lhe foi ensinado, ele praticava. Aí ele foi mandado a pregar aos gentios, e ele também, por escolha própria, pregava aos judeus. Então, ele estava pregando para pessoas que achavam que ele era um traidor, pessoas que achavam que ele perseguia, que ele prendia os cristãos. Como é que pode? Então Paulo passou por uma situação muito difícil, e ele se achava um devedor perante a sociedade, um devedor perante a Jesus Cristo. Veja que homem fenomenal. Muitos de nós têm dificuldade de se arrepender de um pecado pequenininho, como ofender a nossa mãe, o nosso pai. A gente tem dificuldade de pedir desculpas para alguém que a gente magoou. A gente ainda faz certos jogos emocionais, aquele silêncio horrendo em que na nossa cabeça está cheio de abobrinhas, de ações pecaminosas, mas eu prefiro não falar com essa pessoa. A gente não tem capacidade de perdoar. Então nós temos que pensar no apóstolo Paulo. O que é que aconteceu com ele? Como é que ele conduziu a sua vida para receber o galardão da vitória final? Isso é uma mensagem muito linda, uma história muito linda, divina, maravilhosa, que é para a gente seguir, para a gente ter como exemplo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê muita paz. Muito obrigada, meus amigos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pelo seu suporte, pelo seu carinho. Eu oro por você, por um dia feliz, por um dia equilibrado. Muito obrigada por tudo e muita paz no seu coração.